Primeiro livro do Samuel, capítulo 22, para a gente meditar aqui por alguns minutos. Primeiro Samuel, capítulo 22. Como é que está aí, irmãos? Está correto? Está correto? Ficou mais bonito, não ficou? Obrigado, pastor. Obrigado. Vou lembrar. 1 Samuel, capítulo 22. Irmãos, a gente tem meditado nos nossos domingos pela manhã um pouco a respeito da vida do rei Davi. E a gente tem trazido já 6 mensagens a respeito dele, e hoje a gente vai retomar. Então tenta aí colocar a cabeça no lugar, para a gente retomar um pouco essas mensagens. Apenas para você se lembrar do que a gente tem falado, nós pregamos a última mensagem justamente no capítulo 22, nos primeiros versículos, a ocasião em que Davi estava na caverna, sozinho, e logo depois Deus preparou algumas pessoas para estar com ele, dentre eles os seus próprios pais. Então foi na caverna que ele teve uma reconciliação, uma reaproximação dos seus pais. E o texto sagrado também diz que Deus enviou mais 400 homens, angustiados, devendo, pessoas que tinham vários problemas, para conviver com Davi, e no futuro esses se tornariam aqueles valentes, os heróis de Davi. A gente falou disso. Uma coisa que é importante para você entender o rumo da nossa meditação hoje é que Davi, nesse momento, ele está sempre agindo ao sabor das circunstâncias. Acontece uma coisa e ele imediatamente procura uma solução, tenta fazer o melhor. Então Saul foi na casa dele para matá-lo, ele conseguiu escapar por uma janela e fugiu. Depois, por conta própria, ele foi viver no meio dos filisteus. E todas essas coisas sem uma ordem do Senhor, sem ele orar. Você vai perceber no texto que nenhuma vez menciona que ele orou, que ele pediu direção ao Senhor. Esse primeiro momento, parece que ele está um pouco desajustado, batendo cabeça de um lugar para o outro, meio que agindo por instinto, tentando sobreviver. Só que vai acontecer um episódio muito trágico na vida de Davi, e essa tragédia vai ensinar a ele a lição de que ele sempre deve orar ao Senhor antes de tomar alguma decisão. Você vai perceber que vai acontecer um evento terrível, e a partir desse evento, o texto sagrado vai ter um refrão: Davi orou ao Senhor. Davi orou ao Senhor, Davi orou ao Senhor. Parece que ele aprendeu essa lição que às vezes nós temos dificuldade de aprender, de que nós só podemos nos deslocar de um local para o outro, nós só podemos tomar decisões importantes na vida quando nós temos uma clara direção do Senhor. E nós vamos ver que Davi aprendeu isso, só que ele aprendeu a duras penas, ele aprendeu debaixo de um grande sofrimento. E é isso que nós vamos ler hoje em 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 6. Quero convidar você para essa leitura, e tem mais alguns outros textos que nós vamos ler. Você vai ver nessa primeira cena aqui, do verso 6 ao verso 11, que Saul está acusando os benjamitas que viviam no sul de conspirarem juntamente com Davi. Então capítulo 22, verso 6 diz o seguinte: ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com eles, disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhas conspirado contra mim. Ninguém houve que me desse aviso de que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé.
E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe e a Aimeleque, filho de Atube, como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então nota que nessa primeira cena, Saul vai até os benjamitas e ele confronta os benjamitas, acusando eles de conspirarem contra Davi. A acusação dele é basicamente dizendo que Saul corrompeu eles, prometendo cargos, prometendo terras, prometendo no futuro governo uma posição de destaque. E Saul acusa eles disso e também se queixa de que eles ficaram calados, não informando Saul que Jonatas e Davi haviam feito uma aliança, um pacto de não agressão e de proteção um ao outro. Então essa é a primeira cena. E o texto sagrado diz que surge um homem chamado Doeg, que era um edomita. Lembra que os edomitas, eles não eram judeus, eles eram da tribo de Edom, da descendência de Esaú. E esse homem faz uma acusação, na verdade ele é um delator. Ele diz que o sacerdote daquela cidade havia recebido Davi, dado comida a ele, consultado ao Senhor, e ainda deu a espada de Golias, o filisteu, para Davi se defender. Para você entender bem esse evento aqui, do que é que está acontecendo, dê uma olhada no capítulo 21, que o capítulo 21 detalha isso aqui. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem onde é que nós estamos querendo chegar hoje. Capítulo 21, versículo 9. Davi aqui tinha acabado de fugir, tinha escapado por uma janela da sua casa. E diz assim: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens na mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. E aí a gente vai lendo até o versículo 7. Diz assim: achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante dama. Então, o evento que está sendo narrado no capítulo 22 é esse que a gente acabou de ler. Eu não sei se você percebeu, mas Davi mentiu aqui. Ele mentiu. Ele tinha fugido, Saul tinha tentado matar ele no dia anterior. Ele fugiu e foi encontrar-se com o sacerdote. E o sacerdote ficou espantado quando viu ele sozinho. E ele disse: não, foi porque o rei me deu uma missão, e essa missão é secreta, é uma missão urgente, e eu saí, eu não levei espada, eu estou com fome, então me dê comida, me dê uma espada. E aí ele deu comida para Davi, e deu a espada de Golias, o filisteu, que estava lá guardado. Então, no capítulo 22, o Doeg está fazendo essa acusação. Ele está dizendo: Davi veio aqui e o sacerdote deu comida a ele, consultou ao Senhor, que o texto não diz isso, provavelmente uma mentira, e ainda deu a ele a espada do Golias, o filisteu. Então, o que eu quero, irmãos, destacar aqui para a nossa meditação, é você perceber que no primeiro momento de fuga de Davi, ele está batendo cabeça. Ele está tomando decisões precipitadas, ele está mentindo, ele está meio que agindo por aquele instinto de sobrevivência, fazendo qualquer coisa para escapar. E aí nós temos a denúncia desse homem. Volte agora para o capítulo 22.
E Saul, de uma forma muito truculenta, como é o caráter dele mesmo, você vai ver que no livro ele é um homem muito truculento, muito violento, muito intempestivo, ele manda matar todos os sacerdotes. Você vê isso a partir do versículo 11. Diz assim: então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem dentre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma ao teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos guardas, ao guarda que estava com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volte-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito e de bois e jumentos e ovelhas. Veja, irmãos, que foi um evento terrível. Saul não aceitou a defesa desse homem, e ele estava falando a verdade, ele não sabia de nada. Ele diz a Saul que ele apenas estava fazendo aquilo que ele já fazia constantemente, que era receber Davi, orar por Davi, cuidar de Davi, que ele não sabia nada dessa trama, desse problema entre os dois. Mas o rei não aceita, manda os soldados matarem, os soldados se negam. Então o Doeg, que não era judeu, que não era do povo de Deus, ele se levanta, mata os 85 sacerdotes e ainda mata todos os familiares da cidade, mulheres, crianças, uma coisa muito violenta, muito terrível. O que vai acontecer daqui para frente, irmãos, vai mudar profundamente a vida de Davi. Esse evento aqui é um dos eventos chave da vida dele, que vai mudar a sua maneira de enxergar a sua vida e propriamente o seu relacionamento com Deus. No mesmo capítulo 22, verso 20, você vai ver que tem um sobrevivente dessa tragédia. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o edomita, não o deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Então nota que Davi reconhece o seu pecado. E aqui é uma coisa em que o comportamento dele e de Saul são diametralmente opostos. Saul é aquele sujeito que diz: eu pequei. Algumas vezes ele diz, quando Samuel confrontou ele, dizendo que ele tinha oferecido sacrifício, sem poder oferecer, ele diz: eu pequei. Mas aquilo é da boca para fora. A diferença dele e Davi é essa: Davi também peca, Davi também erra, Davi também toma decisões equivocadas. Mas ele diz: olha, eu sou o responsável. Eu sou o responsável. E de hoje em diante eu vou cuidar de você. De hoje em diante eu vou zelar pela sua vida. Então, enquanto um tem um coração arrependido,
que reconhece os seus pecados, o outro tem um coração duro, ele é impenitente, ele não se dobra diante do Senhor. Algumas vezes ele até diz que pequei, mas é da boca para fora, porque as suas atitudes não mudam. Mas irmãos, é importante notar que daqui para frente, Davi vai ser diferente. Esse evento aqui mudou a vida de Davi. O refrão na vida de Davi daqui para frente é: e Davi orou ao Senhor, e Davi consultou ao Senhor, e Davi orou ao Senhor. Se não, veja comigo, já no capítulo 23. Capítulo 23 disse assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Keila era uma cidade dos hebreus, e era uma cidade que ficava muito próxima da fronteira com os filisteus. Então os filisteus atacaram essa cidade. Versículo 2, o que é que Davi fez? Davi consultou ao Senhor. Veja que ele mudou. Consultou ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então ele imediatamente aprendeu essa lição. Onde eu vou ficar, se eu vou lutar, se eu não vou lutar, é o Senhor que vai dizer. Aí no versículo 3 ele vai encontrar com seus soldados. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo para Keila contra as tropas dos filisteus. Então os soldados de Davi estão com medo. Saul já está perseguindo a gente desse lado, a gente ainda vai atrás de lutar contra os filisteus? Versículo 4: então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Vocês estão vendo? Ele ora de novo. Soldados estão com medo. Peraí, talvez eu tenha entendido errado o recado, eu vou lá pedir a confirmação. Ele ora e imediatamente Deus responde: pode lutar que você vai vencer. Aí o restante do capítulo vai dizer que Saul descobre que Davi está em Keila. E aí de repente Saul vai com seus exércitos até Keila. Aí vamos ao versículo 9. Diz assim: sabedor porém Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Lembra que a estola sacerdotal era o colete que todo sacerdote tinha, e nesse colete tinha o umim e o tumim, que eram duas pedras, e essas pedras eram usadas para pedir respostas ao Senhor. Então ele diz: traz a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu povo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos na mão de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. E aí versículo 13 diz que Davi fugiu. Então perceba, irmãos, que Davi mudou radicalmente. Tudo que ele faz agora é debaixo de oração. Ele luta a batalha lá em Keila. Logo depois ele toma conhecimento que Saul está vindo, e ele faz uma oração muito simples: Senhor, Saul vai vir? Deus diz: vai. Se ele vier, os cidadãos de Keila vão me entregar para ele? Vão. Então o que ele faz? Ele foge. Só uma nota triste aqui é o comportamento dos cidadãos de Keila. Davi ir lá, lutar por eles, defender eles, enfrentar os filisteus, arriscando sua vida com seu exército, mas quando Saul chegasse lá, eles iam entregar o Davi ao Saul, né? Isso é uma coisa muito triste, mostra um pouco do que é o coração humano. Às vezes você estendendo as mãos para ajudar uma pessoa, e em troca você recebe uma apunhalada. A natureza humana é desse jeito aqui. A gente não pode esquecer nisso. Talvez um dia você vai ser traído por alguém que outro tempo você estendeu as mãos para ajudar. É isso que acontece, e o coração do ser humano é desse jeito. Bom, nota então que Davi agora ora:
E a próxima parada dele, versículo 14, é num deserto de Zif. Importante essa parte também. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então veja que Davi está pelo deserto fugindo, Saul atrás dele, mas Deus o protege. E enquanto ele está no meio desse deserto, ele vai ter o seu último encontro com Jonatas. Nós falamos já da amizade deles, do quanto eles estavam unidos. Então o versículo 16 diz: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para a casa de Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então veja, aqui irmãos, é o último encontro desses dois grandes amigos. Próxima vez que Davi ouvir falar de Jonatas, já vai ser na ocasião em que ele morreu. Mas é significativo que num dos momentos mais tensos da vida dele, Deus preparou uma pessoa, um grande amigo, para se aproximar dele e fortalecer a confiança, a comunhão, a convicção dele no Senhor. A última cena que eu quero destacar, provavelmente é o momento mais tenso da vida de Davi. O momento em que ele é traído pelos zifeus. Versículo 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oressa, no outeiro de Haquila, que está no sul de Gesimom? E aí, versículo 21, Saul agradece a eles. Versículo 22, ele pede para se informar. E Saul toma conhecimento de onde Davi está. Ele foi traído por esses cidadãos que viviam no deserto, chamados zifeus. Inclusive, Davi escreveu um salmo nesse momento aqui, que é o momento mais tenso da sua vida. Deixa marcado aí, por favor. E olha comigo o Salmo 54. Irmãos, é sempre importante a gente ir juntando as narrativas com os salmos, porque os salmos, eles trazem justamente um retrato do coração de Davi naquele momento. Então aqui dá para você ter uma ideia de como Davi estava se sentindo no momento que ele foi traído, e ele está sendo cercado pelos exércitos de Saul. Salmo 54, diz assim, olha o título do salmo: Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: Não está Davi homiciado, que seria escondido entre nós? Então aqui, Davi escreveu esse salmo justamente nesse momento de tensão, e olha só as suas palavras: Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantaram os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida, não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos seus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com ruína dos meus inimigos. Veja que aqui a gente entende um pouco do coração dele nesse momento. Então você precisa imaginar um pouco a cena. Ele está no meio de um deserto, o exército de Saul está se aproximando dele, ele está vendo que ele vai ter que lutar, e ele não tem um exército preparado como o de Saul. Tudo que ele faz é: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu clamor. Esse é o pedido de Davi ao Senhor. Agora volte para 1 Samuel 23 e veja o desfecho dessa história, que é bem interessante, e a gente vê que Deus o atendeu. Verso 26 do capítulo 23. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul.
Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Então veja que Saul se aproximou, Davi estava numa rocha, não tinha mais para onde correr, e agora? Eu acredito que foi provavelmente nessa hora que ele orou aquele Salmo 54. E aí chega um mensageiro e diz: Saul, estão invadindo a nossa terra, e Saul tem que abandonar a perseguição e lutar contra os filisteus. Você acha que isso é coincidência? Isso é providência do Senhor. A palavra pedra de escape na língua hebraica é Selah Hamelokot, que significa rocha de separação, rocha escorregadia. Essa frase pedra de escape é como se Davi dissesse: apenas uma rocha esteve entre a morte e o meu exército. E vocês sabem no Salmo quem era a pessoa que Davi constantemente chamava de rocha, que era em quem ele se apoiava. Então perceba, irmãos, que ele só muda com a anuência do Senhor. Que lições nós podemos aprender desses 2 capítulos? Eu tenho 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos, e depois nós vamos orar ao Senhor. Eu entendo que nesses 2 capítulos há uma lição muito especial para a gente a respeito do modo pelo qual nós devemos encarar os nossos pecados. Especificamente quando nós pecamos contra alguém. Especificamente quando o nosso pecado causa sofrimento ou atinge uma outra pessoa. Esse capítulo nos ensina isso. Nesse capítulo nós aprendemos que há 2 formas de arrependimento. Você tem o arrependimento de Saul e você tem o arrependimento de Davi. Você tem o modo como Saul reage aos seus pecados e você tem o modo como Davi reage aos seus pecados. O modo de Saul é o cinismo. Ele fala: pequei, mas é só da boca para fora. Ele fica se justificando, ele fica culpando os outros. Na verdade, ele não se arrepende de todo o coração. Essa é uma das formas de você reagir contra o seu pecado. Outra maneira é a autocomiseração. É você sentindo pena de si mesmo, como Saul fez aqui, quando os ifeus entregaram Davi. Eles: oh, muito obrigado, que vocês sejam benditos do Senhor, porque finalmente alguém viu a minha aflição. Ele se colocando como se fosse um coitadinho na história. Essa é uma outra maneira de você lidar com o seu pecado. É você não reconhecer, é você ficar se justificando, é você ficar culpando os outros, é você ficar tendo pena de si mesmo. E qualquer modo de arrependimento desse tem uma coisa em comum: você não encontra o perdão de Deus, você não encontra a restauração, você não encontra um novo caminho, a possibilidade de recomeçar. Você interrompe comunhão com o Senhor e vai de mal a pior, como foi acontecendo com Saul. Você vai percebendo que, à medida em que Saul coleciona na sua história uma série de falsos arrependimentos, ele vai se tornando um homem cada vez mais longe do Senhor, um sujeito cada vez mais violento, terrível e de coração duro. É isso que acontece com as pessoas que não lidam corretamente com seus pecados, que culpam os outros, que ficam se justificando, que ficam se vitimizando. Seu coração vai ficando duro, você vai ficando insensível, e chega ao ponto em que o Espírito Santo de Deus não fala mais a você. Esse é um dos modos de lidar com o pecado, esse é o modo destrutivo. Mas tem um modo de Davi. O modo de Davi é aquele como ele tratou aquele jovem, Abiatar. Chegando para ele dizendo: Abiatar, eu sou o responsável pela morte da sua família. Você imagina, você acha que essa confissão foi uma confissão fácil de fazer? Eu sou o responsável, é culpa minha. Eu pequei, eu menti, eu agi errado,
E por causa disso, hoje você não tem mais pai, mãe, você não tem mais familiar, você não tem mais irmão. É por minha causa. Davi não se justifica. Ele não poderia dizer, aconteceu, mas eu não planejei isso, era um momento, eu estava tentando sobreviver, eu tinha acabado de fugir da minha própria cama, eu não tinha para onde ir, eu fiquei com medo de chegar lá e dizer o que aconteceu e de repente me entregar. Ele podia dar, irmãos, 1 milhão de desculpas, mas ele diz, pequei. Ele admite o seu pecado. A segunda coisa que ele faz, ele restitui. E a restituição dele está nessa ação de dizer, de hoje em diante eu vou cuidar de você. De hoje em diante ninguém vai atentar mais contra a tua vida, eu vou cuidar da sua existência. E a terceira coisa que ele fez foi a mudança de conduta. Daquele dia em diante, toda decisão importante que ele ia tomar, o que ele fazia antes? Orava, consultava ao Senhor. Você nota que tem 2 modos de agir diante do seu pecado. Tem um modo de Saul, tem um modo de Davi. Um é o modo de um filho de Deus, e o outro é o modo de um filho do diabo. E o princípio aqui é que nós devemos encarar o nosso pecado como Davi encarou. Davi confessou, Davi restituiu, e Davi mudou a conduta. Esses são os 3 passos do verdadeiro arrependimento. Toda pessoa verdadeiramente arrependida, primeiro ela diz, eu pequei. Ela fala de coração. Ela não diz, eu pequei por causa disso, eu pequei por conta disso, eu pequei porque eu fui provocado, eu pequei porque era uma circunstância. Não tem justificativa. Pequei, ponto. Segundo, restituir. Restituir é você, até onde for possível, tentar trazer de volta aquilo que foi tomado daquela pessoa. No caso de Davi, ele não tinha como fazer uma restituição absoluta, porque as pessoas tinham morrido. Mas até onde ele podia fazer alguma coisa, ele fez para aliviar o sofrimento daquele jovem. Ele trouxe ele para perto de si e passou a cuidar dele. Essa é uma marca de um verdadeiro arrependimento. Quem se arrepende, restitui. É inconcebível uma pessoa, por exemplo, que frauda uma instituição e coloca milhões no bolso e depois é descoberto e diz, eu pequei, me desculpe, mas não devolve o dinheiro. Arrependimento verdadeiro envolve restituição. Envolve você aliviar o sofrimento que você causou. Envolve você procurar todos os meios que estiver no seu alcance para pelo menos tirar um pouco do peso que está sobre aquela pessoa, sobre aquelas pessoas por conta do seu pecado. E por fim, é mudar a conduta. Verdadeiro arrependimento muda a conduta. Davi nunca mais tomou decisão sem orar. Então, irmãos, esse texto nos ensina assim. Quem é de Deus, age desse jeito. Quem é de Deus, encara seus pecados, confessa seus pecados, assume seus pecados, restitui e muda a conduta. Se mudou, se passou por essas etapas, a gente pode olhar para aquela pessoa e dizer, essa pessoa verdadeiramente se arrependeu. E qualquer outra proposta que não seja essa, que é das Escrituras, não é arrependimento verdadeiro. É o arrependimento de Judas Iscariotes. Lembra o arrependimento de Judas? Não é verdadeiro. Então, nessa passagem nós somos colocados diante disso. Deus quer que a gente encare os nossos pecados de frente. A segunda lição, que é a lição óbvia de todo o capítulo, nós precisamos cultivar o hábito de consultar o Senhor antes das nossas decisões. Decisões importantes precisam ser tomadas diante do Senhor. E Davi, irmãos, teve que aprender isso a duras penas. Ele teve que carregar na consciência o sangue de uma cidade inteira, incluindo mulheres, crianças e idosos. Ele teve que aprender isso a duras penas. Há pessoas no meio do povo de Deus
que parece que vivem do mesmo jeito que Davi viveu naqueles primeiros anos, tomando decisões atrapalhadas, tomando decisões atropeladas, sem oração, sem dependência do Senhor, sem buscar conselho com ninguém. É simplesmente uma reação ao sabor das circunstâncias. O que acontece na sua vida, você recebe aquilo e imediatamente você já está procurando um meio de escapar e de tentar se aliviar. E às vezes escolhendo até aquilo que não deveria escolher, correndo para mentiras e coisas erradas. Tem pessoas que vivem assim. A lógica do nosso mundo é que você só deve permanecer num lugar ou estar dentro de uma situação se tudo estiver bom para você. Se a coisa começou a ficar complicada, se está começando a ficar desagradável, se está acontecendo algum tipo de resistência, de perseguição, o nosso instinto de sobrevivência é para pular fora, fazer que nem Davi fez, fugir e tentar procurar algum tipo de melhora. Mas lembra, a lógica de Deus nem sempre é essa. Algumas vezes, o Senhor pode querer que você resista. Algumas vezes, Deus pode querer que você permaneça no meio do fogo da tribulação, sem procurar um escape, porque é Ele que quer ser a pedra de escape sua. É Ele que quer te livrar, não é você se autoproteger. Então nós aprendemos, irmãos, isso nessa passagem. Eu quero dizer a você que, quando você toma decisões sem orar ao Senhor, sem consultar o Senhor, simplesmente ao sabor das circunstâncias, reagindo ao que está acontecendo ao seu lado, em certo sentido você está agindo como ateu. É um tipo de ateísmo. É o ateísmo prático, em que você pode até afirmar que existe Deus, que você crê em Deus, que você ama a Deus, mas parece que Ele não faz parte da sua vida. Parece que Ele não é o dono da história, parece que não foi Ele que escreveu a sua história, e por isso você vai simplesmente procurando por instinto aquilo que você acha que é melhor para a sua vida, sem orar, sem ler as Escrituras, sem consultar o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos lembrar que consultar a Deus antes das nossas decisões glorifica a Deus. Quando você, antes de qualquer coisa importante da sua vida, você dobra os seus joelhos e clama pelo direcionamento do Senhor, você está dizendo com esse gesto que Deus existe, que Deus é presente, que Deus é o dono da história, que Deus escreveu a história da sua vida, que você crê que cada acontecimento que está ocorrendo dentro da linha da sua vida, foi porque o Senhor quis que ocorresse assim. E que você não deseja estar em nenhuma circunstância, em nenhum local, se não for pela permissão e vontade de Deus. E isso honra o Senhor. Lembra de Moisés que estava lá no deserto e ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ele dizendo: eu não quero terra prometida, eu não quero nada se o Senhor não estiver com a gente. Então nós somos colocados diante disso. Davi tinha o colete sacerdotal, o Urim e o Tumim. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita o nosso coração. Ele é o mestre, Ele é o guia de toda a verdade. É por isso que não tem razão nenhuma para você ficar tomando decisões atropeladas na sua vida sem antes você consultar o Senhor. Junto com essa lição, vem uma palavra de advertência. A recusa em consultar ao Senhor antes das suas decisões sempre produzirá sofrimento. Toda vez que você querer ser o mestre da sua vida, o dono da sua história, o resultado sempre vai ser decepção. Davi teve que carregar essas mortes na sua consciência. Josué, quem lembra lá da história, teve que aceitar os gibeonitas, um povo pagão, vivendo no meio do povo de Israel, porque ele fez uma promessa para esse povo sem antes consultar o Senhor. Sansão teve os seus olhos vazados, porque ele também tomou decisões da sua vida sem consultar o Senhor. O profeta Elias caiu numa depressão profunda, ao ponto de pedir a morte, porque ele resolveu fugir de Jezabel sem consultar o Senhor.
o resultado é sempre sofrimento, irmãos. Sempre é sofrimento. E sabe qual é o pior de tudo? É que raramente alguém que não consulta ao Senhor sofre sozinho. Normalmente o impacto das decisões de cabeça dura sempre recai sobre aquelas pessoas que estão próximas. Você não sofre só. Quem está com você, quem está ao seu redor, quem está vivendo com você, vão sofrer os efeitos da sua falta de oração, do seu comportamento leviano em não consultar o Senhor. Esse é o pior de tudo. Então que nessa manhã, todos nós tomemos essa resolução. De hoje em diante, todas as minhas decisões, todas as decisões importantes da minha vida não serão tomadas enquanto eu não tiver a clara direção do Senhor. Tome essa resolução hoje. Isso vai honrar a Deus. Isso vai fazer bem para a sua alma. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a sair da autossuficiência para a dependência. Amém.